vida encontrei, essa paz que busquei, só com Ele encontrei a felicidade. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do nosso Deus possam reinar em nossas vidas. Bom, mais uma vez, estamos aqui para juntos podermos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Irmãos, na quarta-feira passada, que foi que nós falamos mais e aprendemos mais, tem algum ponto que você fixou na sua mente e quer estar falando hoje aqui, para nós juntos podermos estar estudando a palavra do Senhor. Vamos ver que Paulo e os demais irmãos viviam no meio deles sem ganância. Sem ganância. E sempre falando palavras para separar, né, a carne do espírito. Isso seja verdade. Para não estar agradando a outro, mas o nosso Criador. Isso, a questão da exaltação, né? A sua exaltação não era para agradar um e algum, né? Mas sim agradar a Deus, né? Também sobre, como é que eu posso falar? Paulo mostrando para esse irmão que trabalhou com as próprias mãos, né? Para não ser pesado para a igreja. A questão de que nenhum tecido, nenhuma barreira impedia Paulo de continuar seu ministério, é verdade, mas antes ele tinha ousadia com Deus, e nada e ninguém parava o apóstolo Paulo de cumprir aquilo que o Senhor determinou que ele cumprisse, que era a sua carreira, né? Mas ele fazia a sua carreira realmente com alegria. Alguém quer falar mais? E nós aprendemos de lá para cá, até aqui. Pode ficar à vontade. Imagina um pouco, a aplicação da dívida das comissões. Não tinha mais dívida, né? Ali, a explicação seria na parte que o cobrador era da dívida, né? Não tinha mais cobrança nem comissão, né? Mas negociado a explicação. De como seria pagar as coisas, né? Aqueles boletos assim. Exatamente. Muito bom. E aí, ó? Então, chama a atenção muito claro, mas como fomos aprovados de Deus. E, às vezes, muitas pessoas querem fazer, né? Sonhos. Muitas pessoas querem ser presbítero. Isso. Muitas pessoas querem ser um pregador. Mas às vezes esquece que tem que ter a aprovação de Deus. A Bíblia fala de Timóteo, e a doutrina para ser passada, para ser confiada a homens fiéis. Eu esqueci que isso vai acontecer. Se isso vai acontecer, chega de ponto que a palavra de Deus ela vai ser levada no versículo 3, ó. Porque a nossa exaltação não foi com engano, nem com o que ele fala, Notícia, né? olha como ele está pesado, né? É um ponto que ele leva, né? E nem com o que O fraudulento. porque quem vai provar
e vai acabar levando uma mensagem desse povo. Fraudulência, imundícia, né? E uma exortação que é para agradar a outros, né? E não a Deus, exatamente. Aí nós se deparamos que não tem a aprovação de Deus, né? É a aprovação de Deus. Então, o que ela está falando aqui, irmãos, é uma coisa bastante interessante, né? Muitas pessoas querem ser muitas coisas, né? Presbítero, né? Evangelista, e algum outro ministério, mas nós temos que saber se está tendo a aprovação de Deus. Porque quando não tem a aprovação de Deus, é tudo isso que o outro falou. Vai vir a exortação com fraudulência, com imundícia, né? E uma exortação que é para agradar os outros e não desagradar. 1 Tessalonicenses. Então, quando não tem a aprovação de Deus, mas sim só a força, né, do próprio homem, né, com o seu intelectual, com sua capacidade, né, aí justamente vem tudo isso, a pregação com fraudulência, a pregação que é baseada em sabedoria humana, mas não na sabedoria de Deus. E o mais importante, irmãos, é que se for dessa maneira, logo é desfeito. É desfeito. Se for na sabedoria humana, se for na nossa força, se não tiver a aprovação de Deus, lá na frente vai vir o quê? Nosso Deus que é misericordioso e ama cada um de nós, ele corrige. Ele vai mostrar que você está errado. Né? E é Deus dando a oportunidade aí do camarada se arrepender daquilo que ele vinha fazendo, praticando. Não é verdade? Por isso que nós se deparamos, irmãos, com os grandes escândalos, né, que acontecem no meio da igreja do Senhor. Porque as pessoas já não estão mais indo, né, na aprovação de Deus, mas na sua própria sabedoria, na sua própria capacidade. E nós vemos que não vai ser uma coisa que vai permanecer por muito tempo. Vai vir, Deus vai mostrar o estado daquela pessoa, como é que ele estava, né, procedendo nos caminhos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, 2. Bom, eu quero dizer. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confio ao homem fiéis, que seja idôneo, para também ensinarem os outros. Confiar a quem? A homens fiéis, para ensinar os outros, para que ele possa passar para os outros, né? Então nós temos o nosso evangelismo pessoal, é normal, enquanto Judas, ele pulou, ele saiu para pregar. Mas quando parte para mais do ensinamento, aquele que vai se expor, aquele que vai levar, aquele que vai passar, um pouco mais forte não é apenas o desejo da pessoa, é a maneira como ele está se entregando ao Senhor. Eu vou lá, confia a homens fiéis que ensinem os outros, porque isso é muito delicado. A mesma coisa que a gente pegar nosso filho e ter um bom professor naquela escola, mas aí foi descoberto que aquele professor ainda era viciado em pedofilia e aliciamento. Só que não é um professor de matemática. Você vai confiar que seu filho está tendo aula para aquela pessoa só por causa da matéria. Então as pessoas confundem, né? Falar na Bíblia, falar de alguma coisa, é muito interessante. Mas a questão de transmitir
passar, de ensinar, muitos podem ensinar, mas da maneira saudável, da maneira que vai ter engano, tem imundícia, e talvez como é que está sendo visto, né? Como é que está sendo conduzido pelas pessoas. Exatamente. Quando Jesus estava com a volta, o que aconteceu? Ele Senhor, plantou trigo aí e nasceu o joio. Isso está perto. Então, o joio simboliza todo aquilo que parece que ele é. O joio é parecido com o trigo. Aí os apóstolos, Senhor, o Deus lá, percebeu. No tempo, vai ser revelado. Então, o mundo tem hoje eu fui da terra. Nós temos a igreja bíblica e várias denominações que está no feed do nosso vídeo, tem prestígio e tudo mais. E essa carta, ela vai também, na hora que está combatendo essa situação, aí que já está chegando os irmãos dessa oração. Depois ele vai dizer que ele tinha o direito de receber alguma coisa, mas ele não era pesado. Ele desejava pregar a verdade e conduzir esses filhos dele à salvação. Então sabemos que hoje, verdade, ela está muito oculta. Muitos deles não querem realmente ouvir a verdade. Que é a Bíblia. Isso. Interessante o que o Alto falou na questão de homens fiéis, né? Homens idôneos, né? Porque às vezes nós se deparamos com pessoas até inteligentes, né? Pessoas que têm um poder de persuasão na palavra e no, como é que eu posso falar, na administração daquilo que ele prega, né? Nós temos a sua grande sabedoria, mas às vezes nós temos que prestar atenção se realmente esse cara ele é fiel, né? Fiel a Deus, né? E idôneo, para ter a capacidade de quê? De ensinar o quê? Para os outros, não é verdade? Tipo um exemplo, na igreja de Cristo, quando nós se deparamos com alguma pessoa no trabalho, numa fila de banco, ou na escola, e quando nós começamos a falar na questão igreja, qual é a pergunta que aquela pessoa que está do seu lado faz para você? Quem é o pastor? Não é verdade? Quem é o pastor da sua igreja? Comigo acontece direto, as pessoas, mas quem é o pastor lá da igreja? Aí até a gente explicar da maneira bíblica, né? Que não tem um pastor. Aí pergunta, mas por que lá não tem um pastor? A gente vai lá e vai explicar por que não tem um pastor ainda lá. Mas aí por que não tem um pastor aqui ainda na igreja do Barroso? Na igreja lá do José Val? Nas outras igrejas que aqui por lá do Maracanã, né? Residencial e assim por diante, por que não tem? Nós podíamos muito bem pegar qualquer pessoa com capacidade, uma eloquência, uma inteligência e colocar aqui no pastor. Só para dizer que tem quem? O pastor. Mas aí nós vamos estar fugindo o quê? Do ensinamento bíblico, irmãos. Do ensinamento bíblico. Né? Porque quando nós vamos ver lá o pré-requisito do pastor, não é verdade? O cara não pode ser neófito, marido de uma mulher só. Todos os filhos, se o cara tiver 5 filhos, eles têm que estar também na fé. Porque a Bíblia fala, se o cara não consegue administrar nem a casa dele, como é que ele vai administrar a igreja do Senhor? E a gente se depara em muitas congregações que está lá o pastor, o cara é pastor da congregação, a mulher nem da igreja é, os filhos também não é, mas ele é o quê? Pastor. Porque tem que ter um quê de pastor naquela congregação, mas está fugindo o quê? Dos ensinamentos bíblicos. Né? Vai chegar um dia que a igreja
do Barroso, a igreja do José Valdo, as outras igrejas de Papão do Maracanã, que é aqueles que são mais novos, que têm família, vão ficando mais velhos, aí pode se encaixar nos pré-requisitos que a Bíblia fala para aquele cara ser um presbítero, para aquele cara ser um pastor. Aí sim vai chegar a hora de ter, né, um oceano, um presbítero da igreja. Mas enquanto isso, a igreja vai deixar de ser igreja porque ele tem pastor? De maneira nenhuma, irmãos. O que é a igreja do Senhor? Como foi que Jesus falou na igreja? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei o quê? Presente. E Jesus fala assim, não, se tiver um pastor e 2 ou 3, eu estarei presente. Não, porque o nosso pastor supremo, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que falar a verdade, que até aqui mesmo, é no Ceará, né? Ele foi o que foi levantado pastor, mas a gente sabe que os pré-requisitos dele não é para pastor. Mas devido ser um canto central, um canto que envolve mais pessoas que têm recursos, e tem que ter uma certa aparência, foi levantado o que lá? O presbítero, o pastor, mas totalmente longe daquilo que a Bíblia ensina para mim e para você. E vou falar uma coisa, mas esse cara lá que foi levantado a presbítero, o cara prega bem, viu? No congresso lá que eu fui mais o El, das pregações, tudo que teve lá, a mais eloquente foi a dele. Porque o falso profeta, o falso pastor, ele vai ter seu poder de eloquência, porque vai poder o quê? Enganar o quê? A muitos, né? Às vezes as pessoas veem aquele cara prega bem, uma eloquência, aí as pessoas falam, rapaz, esse homem é de Deus. Aí quando a fé o cara está traindo a mulher, o cara está envolvido com pedofilia, o cara na rua dele é um cara que ninguém gosta dele, mas é o quê, pastor? Mas ele está lá pregando bem, ensinando bem. Aí quando a fé de Deus revela que é o culto, o cara estava lá envolvido com mulher toda de novo. E aí, irmãos? Né? É por isso que a Bíblia ela vai nos ensinar a nós saber quem é aquele falso profeta, porque através do quê? Dos frutos. Vai ser através dos frutos. Então, irmãos, como foi muito bem falado aqui, às vezes as pessoas querem levantar pessoas de qualquer maneira, só para poder ter um nome naquela congregação que tem um pastor, que tem um evangelista, não é verdade? Mas aí o principal, que é fazer a vontade de Deus, é o mais difícil. Vou voltar aqui, saúde. Alguém quer falar mais alguma coisa, irmão? Quer falar, Claudinho? Quer falar mais alguma coisa aí? Não. Era só para eu dar uma olhadinha aí. É Mateus, capítulo 3. Mateus, Capítulo 3. capítulo 3, né? 13. 13. Aí tu lê 24 ao 30. Certo. Propôs-lhe outra palavra, dizendo: o rei dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, vê o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família indo ter com ele disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem o joio? E ele diz: o inimigo é que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo e coelho. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai o molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora o 36.
Versículo 36, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo diz: o que semeava a semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem foi ser o nosso meio? O Filho do Homem. Então, nós devemos estar ouvindo quem? O Filho do Homem. Então, por isso que aí os próprios berelenses, quando Paulo lançou a palavra, eu disse por nome, das que não acreditaram só da pessoa. Então, é necessário. Exatamente. Aí depois que acreditaram na mensagem, ele queria acreditar no receber. Então, aqui Jesus ele declara que no mundo existe o espírito maligno, no nosso meio. meio. Entendeu? Exatamente. Na parte. Mais alguém? Para continuarmos. No versículo 11 ele fala assim: ó, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o pai o quê? Aos seus filhos. Esse é o tratamento de Paulo para os irmãos de Tessalonicenses, de um pai para com o filho. Aí ele fala no versículo 12: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chamamos para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas segundo é na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós e também em quem credes, né? Então, eles acreditaram não pela palavra do homem, né? De Paulo, daquilo que ele estava estudando, mas com a palavra do quê? De Deus. Tanto a vós, mas também com o quê? Aqueles que creem. Porque, como todo eu estou falando, irmão, pela sabedoria humana, pelo poder até de eloquência que você tem, você pode até persuadir por um momento, mas não vai ter o quê? O fruto. Porque a palavra não vem de quem? Do próprio Senhor. Mas quando ela vem de Deus, é do próprio Deus, e se nós cremos, aí sim essa vai dar o quê? Fruto. É o trigo. E quando há outra coisa que não tem. Exatamente. Exatamente. Agora, quando é pelo poder da persuasão, da sabedoria humana, por um momento pode até acontecer. Mas o que vai acontecer é que não vai o quê? Permanecer. Não é verdade? Aí ele fala no versículo 13. Não, no versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos,
o mesmo que os judeus lhes fizeram o quê? Né? Então a semelhança que o apóstolo Paulo faz dessa igreja, eles estão semelhantes com a igreja, as igrejas que se encontram aonde, irmãos? Aonde? Na Judéia. E qual era a igreja lá que estava na Judéia? As igrejas que estavam na Judéia, irmãos. Porque vós, irmãos, habéis sido feitos imitadores das igrejas, né? Das igrejas de Deus, que na Judéia, o quê? Estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a ele. Quais são essas igrejas que o apóstolo Paulo fala que estão na Judéia? Elas que são perseguidas, elas que na própria perseguição estavam sendo ainda fiéis, assim mesmo morrendo. Porque nem todos os apóstolos saíram, né? Saíram lá dentro também, mas alguns ficaram, alguns lá, Pedro, lá. Exatamente. Então, o mesmo padecimento que as igrejas que se encontravam na Judéia estavam passando, estava acontecendo também aonde? Na igreja de Tessalonicenses. A mesma perseguição. Sabe? As mesmas aflições. Mas essa igreja, ela foi aquela que também o que não retrocedeu. Mas ela estava firme. Ela estava continuando. E estavam ainda seguindo o mesmo ensinamento que vinha dos próprios quê? Apóstolos. Não é verdade? Então, irmãos, o que acontece? Nós vemos toda essa história desses irmãos que padeciam, mas eram irmãos que padeciam realmente de verdade, mas eles não desistiam de caminhar com quem? Com Cristo Jesus. E às vezes nós por pouca coisa, o que nós queremos fazer o quê? É logo deixar o quê? O barco, né? É abandonar. Exatamente. Os da lei. Judeus. Não, eles queriam gentis. Eles não queriam salvo. Isso. Esse acontecimento estava acontecendo. Também tinha a perseguição do próprio judaísmo, né? Porque eles que se converteram ao cristianismo, né? Porque eles não queriam aceitar de nenhuma maneira. É verdade? Por exemplo, eu me lembro do irmão Francisco, o mediano. Ele falou que quando se converteu, é verdade, a sua mãe foi a sua mãe, foi seu pai que ficou muito chateado, né? Porque você era muito católico, né? Aí, tipo, até espraguejou, né? Porque ele deixou, né? O catolicismo, né? A religião, bom, era o que acontecia com o povo judeu, aqueles que iam se converter ao cristianismo, não era excluído, totalmente excluído de verdade. Porque eles deixaram o judaísmo, né? A lei mosaica, e agora estão seguindo aqui a Cristo Jesus. Então realmente era perseguição dos próprios cidadãos, tá entendendo? Porque eles não aceitavam de maneira nenhuma, né? Foi. Hoje está normal, irmão, essa questão de... Hoje você já não vê mais isso. Você pode ver nos católicos bem tradicional, aqueles que tem um católico praticante, é verdade, e tem aquele que é católico só por ser. A gente pergunta para tu segue ou sou católico, mas não é praticante. O praticante mesmo de verdade, tem toda aquela adoração, né? Se acontecer de um sair, ainda pode acontecer, de ter aquela intriga. Só que hoje não está tendo tanto, porque o próprio catolicismo ele se dividiu, né? Hoje tem aquelas igrejas Shalom, né, que é da católica, que é mais
É tipo a denominação, né? Até as pregações é diferente, tem música. Então deve ter tido essa separação, hoje está tudo, eu posso falar, relax, né? Não tem mais essa tamanha perseguição que acontecia que nem antigamente. Antigamente, no tempo da mãe da irmã Ediana, até a do meu pai também, a mãe e a mãe do pai, ela, se um crente começar a orar lá, ela disse que nós estamos budejando, né, pai? Olha os crentes budejando. Ele morreu de crente. A mãe do meu pai aqui. Ele Mas quer... agora, do jeito que ela quer, já chama eu e a chama eu orar. O pai aqui é testemunho. É testemunho, que ela não gosta de jeito nenhum. Já o meu avô, o bichinho, né, graças a Deus, ele se converteu e Deus levou. A minha avó e muitas pessoas ainda antigas, né, guardam essa... Eu tenho uma tia minha que a gente fala até com tristeza, irmã do meu pai. Eu nunca me esqueço, uma vez até falei com ela, que convidou ela para ir para o prédio Zerval no tempo. Não sei se tu se lembra, lá em frente de casa. Nunca me esqueço, ela fez assim, ó, bateu os pés, eu sou nasci católica e vou morrer católica, bichinha. Realmente vou morrer católica, né? É uma tristeza, né? A gente não se alegra, né? Porque a nossa esperança é que um dia ela se convertesse de verdade, né? Então foi o que estava acontecendo com esses irmãos. A mesma perseguição e padecimento que acontecia com as igrejas que estavam na Judéia, estava também acontecendo com os irmãos de Tessalonicenses. Vamos lá para o versículo 15. Aí você vê, né, no final de tudo, a Dona Maria, né, irmã? Ia para lá para o Zerval. Passou 10 anos seguindo ele. Pois é, falar com todo mundo, aceitar na casa dela, nunca... O que está acontecendo com o catolicismo hoje? Vai ver que o catolicismo hoje não está mais tão idolando como era antigamente. Por quê? Eles estão se espelhando nos verdadeiros cristãos. Isso, Presta atenção. recebi a gente bem, nunca recebi mal lá. Alguém mudou, foi quebrando, né? Muito bom. Aí no versículo 15 fala assim, ó, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impede de pregar aos gentios, para que possam ser o quê, meus irmãos? Salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles ao fim. Aqui é o que o irmão Pai falou, né, irmão Pai, na questão deles de deixar a pregação chegar até aqui os gentios, não é verdade? E ele está até a retratação da perseguição, né? Que eles mesmos mataram o próprio Jesus, mataram os profetas, não é verdade? E assim também estavam querendo impedir que a pregação chegasse aqui até os gentios, né? Mas eles não conseguiram, não é verdade? Não conseguiram, mesmo com toda a perseguição, que era muita, e bastante, verdade, mas esses homens não deixaram de anunciar o que é o Evangelho de Cristo Jesus, e é por isso que chegou hoje até a mim e a você. Aí coloca, levantando a moral dos irmãos, elogiando, deu certo. Elogiando eles, né? Por causa que a mesma perseguição que eles estavam tendo, ou no início, né? Jerusalém, a mesma perseguição, ao ponto de levantar o nosso Senhor. Aí ele está mostrando que vocês estão vendo, verdade. Eles fizeram isso com o nosso Senhor, não isso que vocês veem. Eles vão chegar amanhã. Isso. E realmente, perseguição tamanha que teve morte de verdade, né? Nós temos lá da primeira morte que teve lá na igreja, não foi? Estevão, né? Foi apedrejado ali, em praça pública, na frente de todo mundo, é verdade. Né? Mas pensaram que com essa morte a igreja ia parar, né? Mas ela cresceu mais ainda, não é verdade? Quando a palavra de Deus fala que a pregação é loucura, falou porque realmente Deus é loucura. Né? Como é que uma igreja cresce? Como é que a igreja cresce do jeito que cresceu na perseguição?
no sofrimento, na morte de verdade. Era uma ação realmente de verdade. Aqueles que anunciavam, mas a igreja, em vez de parar, ela fazia o quê? Ela crescia, ela continuava. Então, essa pregação é loucura. Né? Quando a gente fala que a pregação é loucura para o mundo, mas sabedoria, porque realmente é loucura. Irmãos, alguém quer falar mais alguma coisa até aqui? As mulheres também podem falar. Vamos lá, falta 10 minutos aí. No 17, ele fala: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, né? Mas não do coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o quê? O vosso rosto. Por isso bem quisermos uma outra vez em ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Por quê? Qual é a nossa esperança? Ou o gozo? Ou a coroa de glória? Porventura não sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida? Porque vós sois o quê? A nossa glória e o nosso gozo. Irmãos, prestem atenção. Essas aqui são as palavras do próprio apóstolo Paulo para esses irmãos. Ele fala que por um momento até distante, né, mas de vista, não podia estar presente, mas não no coração. E o desejo de Paulo era ver o quê? O rosto de cada um daqueles irmãos. Mas ele foi impedido, não é verdade? E o próprio apóstolo Paulo fala que o gozo e a glória dele, tanto que ele fala o nosso gozo, porque é ele que anda com ele. O nosso gozo e a nossa glória são quem? Vós. São vocês. Quando realmente ele fala aqui do pai, né, que trata o filho, esse era o sentimento do apóstolo Paulo e os que andavam com ele, tinha realmente para com aqueles irmãos, sabe? O desejo de Paulo nesse momento era de poder ver o rosto, era de poder conversar, sabe o que, irmão? Face a face, era de poder sentar do lado e realmente saber o que está acontecendo de verdade, escutando da própria boca daqueles irmãos, não só por carro, como ele estava escrevendo, é verdade, mas ele queria mesmo ver face a face e escutar de perto, irmão. Irmão, qual é o nosso gozo hoje? Sabe, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, de um mundo capitalista, que a pregação do mundo é que nós temos só que obter, e nesse obter, o que acontece é que nós vamos se afastando cada vez mais uns dos outros, não é verdade? E o gozo que era para ter, nós poder ver o irmão, conversar, já não existe mais, porque é mais fácil, sabe o quê? Conversar hoje no WhatsApp. Irmão, é melhor face a face. Sabia disso? É melhor sentar do lado e escutar do que no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e outras coisas que tem, né? O melhor mesmo é ver o rosto. A gente saber realmente, ver o sofrimento de perto, o que está acontecendo, a gente realmente se compadecer. Sabe, irmãos? Isso é muito bom. Que esse possa ser, sabe o quê? O nosso gozo. Sabe, de um exemplo, nós estamos combinando de, se Deus permitir, domingo está hoje, da Lua Paracu. Então, o nosso gozo é de chegar lá e poder ver o irmão Rosíris, o irmão Revelino, né? Tem hoje o pai dele, a esposa do Reverendo, né? Eu ouvi dizer que está lá acompanhando, coisa que não acompanhava. Então, que esse possa ser o nosso gozo.
Que o nosso gozo possa ser a paz, tomara que chegue logo no primeiro dia da semana, porque no primeiro dia da semana é um ajuntamento maior, que nós vamos ver todos os irmãos, vamos se alegrar, vamos se regozijar, né? Vamos estar se fortalecendo uns com os outros, porque, irmãos, isso era o que motivava Paulo e os que andavam com quem? Com Paulo. Era ele saber que enquanto ele estava ali, em vida, vivendo seu ministério, ele estava cuidando daqueles, ele estava cuidando de cada um daqueles que ele passou a anunciar o que? O Evangelho de Cristo Jesus. Com a preocupação de realmente de um pai que tem o que para o seu? O pai que se preocupa com o filho, realmente ele tem uma preocupação de verdade. Ele quer saber como é que está o filho, ele quer saber os passos dos filhos, o que é que está acontecendo, porque realmente ele se preocupa. Então, que eu e você, meus irmãos, possamos ter, sabe o que? Esse mesmo sentimento de estar perto, de poder olhar, né, de poder conversar, entender realmente o sofrimento de cada um, que esse possa ser, meus irmãos, o nosso curso. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. Jesus Cristo estava lá no velório, ele estava lá na festa também, mas ele estava no meio quê? Das pessoas, presenciando tudo, o sofrimento, tanto o sofrimento como também o quê? A alegria. Que nós possamos realmente obedecer a palavra do Senhor que fala: alegrar com os que se alegram é bom demais. A gente se alegrar só com os que se alegram é bom mais que um choro, né? Mas chorar com os que é ter a paciência de escutar o lamento de cada um. É coisa que o mundo capitalista que nós estamos vivendo está tirando de cada um de nós. Deus seja louvado. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Até aqui está entendido? Alguém? Mais alguém? Tem um momento que vocês estão órfãos, né? E duas vezes ele tentou ir a essa loja, mas Satanás Impediu. então não pode, irmão, que Satanás ele está trabalhando a nossa vida para nos impedir, né? A ver passo por Deus. Olhar por Deus. Isso. Isso que você vai dizer, né? Então, a gente não pode dizer que não tem uma entidade aí no meio do mundo tentando impedir a nossa vida e a nossa vida. Com certeza. Que mostra que Paulo, inclusive, tentou, mas não conseguiu ver os irmãos. Mas o desejo dele é tratar os irmãos. Então, a gente tem que, como ele, né? Ele orava muito. Ainda aconteceria isso, né? E nós? Isso. E nós? Não oramos? Não, é verdade. Não sei, Às vezes se levanta atrasado, né? Não ora. Não agradece. É o certo. Não. Então, Satanás ele isso aí é morrer. Isso aí é morrer. Eu vou trabalhar na vida dele, eu trabalho nele. Irmãos, capítulo 3 agora, é contigo, né? Não é? Todos nós possamos estar lendo. Quando for quarta-feira, nós perguntar, questionar, viu? Capítulo 3, do primeiro versículo diante. Que Deus seja louvado. Tá? Mais ou menos é forçado domingo para tudo, né? Para tudo. Então só combinar os trajetos, então o domingo não vai, né? Isso aí ele fala. Não, ele vai. Aí ele só quis saber, porque assim, para poder ficar melhor pro trajeto dele. Ele ir lá para a casa da irmã dela, aí de lá pegava o Edmilson, aí pegando o Edmilson ia lá
Aí ele ia perguntar se dava pro irmão Cláudio ir lá pro irmão chileno, para ele poder fazer uma viagem só. Aí a irmã pede pro irmão, o irmão vai pra lá, e aí de lá eles conseguem, né? Da dançar que ele convidou, né? Aí vai lá pro irmão Antônio chileno, aí pega o Antônio chileno, o Cláudio. Não, mas aí tem que ter um tempo mais de quem vai mais pô. Não, cabe não, ou Edmilson ou Cláudio, um dos dois. Tem que levar. Porque se tu levar o Cláudio, Vai começar pra casa. nós vamos ver isso aí, vamos ficar de pé, vamos orar. Cadê? Tá botando nada e virar pra casa. Porque se tu levar o Cláudio, não sei como é que fica melhor para tu. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória, obrigado a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor nos proporcionou, Senhor. De estarmos aqui nesse momento, aprendendo, Pai, tudo. Que nós temos, ó Deus, é só te agradecer, Pai. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui em nome de Jesus eu venho te pedir, Pai. Do jeito que o Senhor nos proporcionou, Pai, um bom dia para cada um de nós. Eu te peço, ó Deus, nos proporcione também uma boa noite de sono. Que nós possamos dormir, que nós possamos descansar para nossos corpos físicos. E se for da tua permissão, nós possamos amanhã estar vivos, Pai, na tua presença. Nos guarda, nos protege, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém e amém. Cantinho. Leve-se.